Bem-vindos ao canal Amazon Futebol. O meu nome é Marcelo e hoje, pessoal, eu vou comentar sobre a 33ª rodada do Campeonato Brasil. Então, antes de começar aqui, pessoal, deixa eu pedir o like de vocês para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, já se inscrevam aqui no nosso canal, pessoal. Muitas pessoas passam por aqui, assistem ao vídeo, mas estão esquecendo de deixar o like e também de se inscrever. Pessoal, o like é muito importante para o canal, tá bom, pessoal? Porque ajuda na divulgação. Então, assim, dê o like por meio aqui de vocês, tá bom, pessoal? Não porque tua equipe perdeu, tá chateado, né, com a derrota da sua equipe. Enfim, dê o like para poder ajudar aqui o canal. E se você não for inscrito, já se inscreva aqui no nosso canal, pessoal. E também não se esqueça, pessoal, de acionar o sininho de notificação para você não perder nada aqui do canal. Beleza, pessoal? Então vamos começar aqui. Porque é o seguinte, pessoal, o campeonato está em aberto. Pois é, né? Eu pensava que o campeonato já estava começando a se encaminhar para o lado do Palmeiras. Mas o Palmeiras acabou perdendo para a equipe do Mirassol e o Flamengo venceu a equipe do Santos. Assim, a equipe do Flamengo e do Palmeiras estão empatados no quesito de pontuação. Mas o Palmeiras está na frente na questão de número de vitórias. Então vamos começar aqui falando dos dois. Então vamos começar aqui falando sobre os dois times, né, que estão brigando aqui pelo título. Então vamos começar com o Flamengo, né, que venceu por 3-2 a equipe do Santos. E cara, foi um jogo assim que, olha, assim, tudo estava se encaminhando uma vitória fácil da equipe do Flamengo. O Flamengo estava vencendo por 3-0, estava, sabe, jogando de forma fácil, estava jogando bem, né? Foi uma boa partida da equipe do Flamengo até os minutos finais do jogo. Aí o Flamengo praticamente se perdeu, né? Pegou um gol e depois, quase que na sequência, já pegou o outro gol. E nisso, né, levou sufoco até o final. E muita gente repercutiu isso, né? Porque o Flamengo relaxou na partida. Achou que já estava tudo resolvido com 3-0. E aí relaxou, abaixou a guarda e pegou 2 gols aí. Realmente bem, assim, como posso assim dizer, ridículos, né? Essa é a verdade. Porque falha de marcação realmente bizonha da defesa da equipe do Flamengo, que acabou relaxando, bobeando, paçocando e acabou entregando 2 gols para a equipe do Santos. E assim, eu já falei muito isso sobre o Flamengo, né? O Flamengo, quando joga no Maracanã, ele relaxa. Por quê? Porque muitas vezes ele quer dar espetáculo para a sua torcida. Às vezes consegue, às vezes ele não consegue. Aí, eles pensam que pode chegar contra uma equipe, seja qual for a equipe, e ganhar a hora que quiser. E não é assim, né? Quando você disputa o título, você tem que entrar focado os 90 minutos. Não pode bobear. Achou que 3-0 já tá garantido? Filho, não tá. Porque futebol é uma coisa muito assim, inesperada, né? Tudo pode acontecer numa fração de minutos. Então, em si, o Flamengo quase que bobeou aí para a equipe do Santos e perdeu uma ótima oportunidade de, sabe, alcançar a equipe do Palmeiras na questão de pontuação. Se tivesse empatado, filho, aí já era, né? Porque perdeu uma ótima oportunidade. Aí esperar uma nova bobeada do Palmeiras vai ser complicado, né? Ainda mais 2, né? Porque o Flamengo precisava de 2 bobeadas. Agora só precisa de uma, né? Pra poder, assim, conquistar o título. Mas, assim, o Flamengo tem que entrar focado, cara. Entrar todos os jogos com 100% de atenção e todos os jogos já como fosse uma final de campeonato. Não pode bobear mais. Porque já sabe muito bem que se bobear, já era. Perde o campeonato. Então, assim, o Flamengo jogou bem, conseguiu um bom resultado, mas esses minutos finais aí que chamou a atenção de muita gente, né? Tanto é que a torcida ficou pé da vida por conta disso, né? Por conta dessas bobeadas aí no final da partida. Mas, de qualquer forma, foi um resultado importante para mim, encostou na equipe do Palmeiras. E agora, né, vai enfrentar a equipe do Sport, que está praticamente rebaixado e tem a chance aí de, quem sabe, né, dependendo do resultado aí negativo do Palmeiras, assumir a ponta. E vai ser uma disputa ponto a ponto até o final com a equipe do Palmeiras. Já o Santos, cara, eu tenho que falar algumas coisas sobre o Santos. Primeiramente, cara, o Santos realmente é um time horroroso, mas tem uma luz no final do túnel, que justamente é a base. A base, né, quando entrou em campo, quase que conseguiu resolver para a equipe do Santos. Outra coisa, o senhor Neymar. Cara, a entrevista dele no intervalo foi totalmente, sabe, egocêntrica. Totalmente, sabe, narcisista, posso assim dizer, né?
Realmente foi uma entrevista de um jogador que não tá nem aí pro time, só pensa nele. Porque aonde o cara que tá jogando muito mal, né? Chega pra um repórter e fala, porque o Santos, pra poder fazer gol, a bola tem que chegar até mim. Tipo assim, os jogadores da equipe do Santos são forçados a tocar pro Neymar, sabe? Não é uma coisa natural, né, de jogo, não. Eles têm que tocar pro Neymar pra poder o Neymar resolver. E o Neymar tá em baixa, cara. O Neymar, ele pensa que ainda é aquele jogador lá do Barcelona, sabe? Que resolvia jogos, que era um jogador espetacular. E não é mais, cara. O Neymar caiu muito de rendimento, sabe? Já quando foi pro PSG, já não era mais aquele Neymar que todo mundo via, né? No Santos e também no Barcelona. Foi um Neymar um pouco mais abaixo do que a gente esperava. E aí, né? Depois que ele saiu do PSG, veio aí pro Brasil, cara. Aí foi complicado, né? O Santos aí pegou, né? Trouxe o Neymar, mas o Neymar, alguns jogos aí, ele consegue fazer alguma coisa, mas na maioria, né? Ele não consegue, né? Não jogar bem quando não tá machucado, né? Então é complicado. Então o Neymar tem que abaixar um pouquinho a bola dele, tem que botar aquelas sandálias da humildade para poder ele voltar a demonstrar um bom futebol. Ele tendo esse comportamento aí egoísta dele, ele não tá ajudando em nada a equipe do Santos, ele só tá atrapalhando, porque não é uma espécie de showball, uma festa aí de final do ano, em que os jogadores são forçados a tocar a bola só para ele. Não. Tem que desenvolver a jogada. Se ele tiver numa boa posição para poder finalizar, para ele fazer uma boa jogada, beleza, toca pro Neymar. Ele tem qualidade, sabe? O Neymar, ele não desaprendeu de jogar futebol, mas forçar os jogadores a todo tempo procurar o Neymar, aí não dá, né, cara? Tem que procurar a melhor jogada possível. Tanto é que quando ele saiu, né, aí de campo, o Santos, sabe, fez 2 gols para ver como é que é, né? Se o Santos tivesse empatado sem o Neymar em campo, aí, filho, seria constrangedor pro Neymar. Porque o Neymar ia ficar com uma cara de como posso dizer assim? Uma cara da parte traseira da gente. Eu acho que vocês entenderam, né? Para não falar palavrão aqui no YouTube, que o YouTube não gosta. Então, assim, o Neymar ia ficar totalmente constrangido se o Santos tivesse empatado sem ele em campo. E o Santos tem bons jogadores da base, né? Sabe, tem uns jogadores aí que são promissores. Só que eu acho que essa Neymar dependência é que atrapalha um pouco realmente a equipe do Santos. Que assim, já é uma equipe bem limitada tecnicamente. Aí com o Neymar, né, em campo, aí que complica mesmo, né? Porque tem que procurar o Neymar em campo para poder ser alguma coisa, sabe? A jogada não se desenvolve naturalmente. Aí é complicado, né? Mas assim, o Neymar tem que baixar um pouco a bola dele e jogar a bola, né? Porque só de gogó ele não vai para uma Copa do Mundo, sabe? Porque ele tá muito mal tecnicamente e fisicamente principalmente, né? Então o Neymar tem que abaixar um pouco a bola dele. Muito bem, vamos falar do Palmeiras. Palmeiras que perdeu aí para a equipe do Mirassol. O Mirassol que tá fazendo uma grande campanha, hein? É de se aplaudir a campanha do Mirassol, que realmente é uma equipe que é novata aí no Campeonato Brasileiro da Série A, mas realmente está fazendo uma campanha histórica. Assim, não importa o que acontecer daqui pra frente, né? Já é histórico tudo que o Mirassol tá fazendo, né? E é uma equipe muito sólida dentro de casa. Não perdeu ainda dentro de casa. E eu até falei isso quando eu fiz meus palpites, que não seria um jogo fácil. Eu até apostei no empate, porque eu realmente pensava que o Palmeiras iria perder pontos pro Mirassol, porque é uma equipe bem ajustada, né? E isso tudo graças ao seu treinador. E assim, é uma equipe que soube muito bem investir, né? Investir de forma correta, teve um planejamento e tá aí, né? Colhendo os frutos, tá quase aí classificado para Libertadores. Acho que falta mais uma vitória e praticamente já se garante, né? E realmente é muito legal ver, né? Uma equipe aí que tem pouco investimento, estando ali, brigando, né? O pessoal ali do topo da tabela. Então realmente é sensacional isso, né? E assim, o Palmeiras, cara, o Palmeiras não jogou bem. Foi realmente uma péssima partida da equipe do Palmeiras. Que realmente, olha... Então assim, eu falei de foco por parte da equipe do Flamengo. O Palmeiras também entrou em campo sem foco, né? Porque foi uma equipe totalmente desligada da partida, sabe? A gente via em campo, sabe, que a defesa tá muito mal, né? Muito mal mesmo, sabe? E, cara, o segundo gol da equipe do Mirassol, cara... Vou falar do primeiro gol, né? Do Palmeiras também, né? Daqui a pouquinho. Mas o segundo gol da equipe do Mirassol é um reflexo disso, né? Pô, como é que uma equipe pega um gol de lateral da forma que foi, né? Porque a bola foi lançada, né, na cobrança de lateral lá para a pequena área. E o seu Carlos Miguel, que tem mais de 2 metros de altura, não foi na bola.
Porque a gente aprende nas escolinhas que a pequena área é do goleiro. Se a bola vai na pequena área, o goleiro tem que sair na bola para poder fazer a defesa, né? Mas não, ele ficou plantado ali no meio do gol e esperou a bola chegar na cabeça do jogador da equipe do Mirassol, que cabeçou, né? E acabou fazendo o segundo gol da equipe do interior de São Paulo. E assim, deixa eu falar do primeiro gol, né? Do Palmeiras, o gol de empate. Na verdade, o Mirassol deixa eu falar antes do primeiro gol, né? Para poder ficar na ordem cronológica correta. O Palmeiras pegou um gol logo com 1 minuto, né, de jogo, só mostrando a falta de atenção aí da equipe no começo da partida, né? Um gol do Gabriel, né? O Jamal, como o pessoal chama, né? Ex-jogador da equipe do Flamengo, né? Fez o gol aí que acabou ajudando aí a equipe rubro-negra, né? Curioso isso. Então isso demonstrou, né, a falta de atenção da defesa da equipe do Palmeiras, que pegou um gol logo no 1 minuto. Beleza. Esse gol de empate da equipe do Palmeiras tem polêmica. Assim, foi um golaço do Vitor Roque. Realmente emendou uma bike aí bonita. Realmente foi um golaço. Beleza, isso daí ninguém questiona, né? Realmente foi um golaço aí do Vitor Roque. Agora, cara, teve um lance assim, um pouquinho atrás, né? Anterior à bicicleta aí do Vitor Roque, em que o Flaco Lopes dividiu a bola lá no alto com o goleiro Walter, que ficou reclamando de falta. Cara, algumas pessoas acharam que foi falta, outras não. Eu tava vendo o lance, cara, eu não achei sinceramente falta não. Por quê? Porque o Flaco Lopes, ele foi ali no corpo ali do... na verdade não foi no corpo, né? Ele foi ali pra bola, ali de costas, sabe? Ele não tava vendo quem tava ali pra poder dividir com ele no alto, sabe? Ele foi ali pra poder tentar ali dividir de cabeça, né? Só que ele tava de costas. O goleiro foi lá em direção da bola, né? Obviamente o goleiro tem que ir em direção da bola. E foi lá e deu um soco na bola. E nisso, né? Acabou se chocando ali com o jogador da equipe do Palmeiras. E assim, o goleiro não é intocável, né? Ah, esbarrou no goleiro, é falta. Não é desse tipo. Tem que ter realmente uma intenção, realmente uma questão de atrapalhar a jogada. Realmente do jogador que realmente atrapalhar o goleiro para poder assim levar vantagem. Para poder assim ser... realmente marcada a falta. E eu vi um lance normal. O goleiro saiu de forma meio que atrapalhada, deu um soco, não conseguiu afastar o perigo. A bola ficou ali, sobrou ali na grande área, né? Teve o toque de cabeça do jogador da equipe do Palmeiras. E aí o Vitor Roque foi lá e emendou a bike e fez o golaço. Então assim, eu não achei falta. Só que o problema da arbitragem hoje em dia é a falta de critério. Porque teve um lance anterior em que foi mais ou menos parecido. E o juiz deu falta, né? Em que o jogador da equipe do Mirassol acabou esbarrando ali no Carlos Miguel e acabou sendo marcada a falta. Então, isso é que pega na arbitragem. Porque em um lance que foi quase parecido, o juiz deu falta, e em outro ele não deu falta. Se for para ter critério, então um lance é falta e outro lance também é falta. Ou um lance não é falta e o outro lance não é falta. Entendeu? Então, tem que ter um critério por parte da arbitragem. E isso daí que está trazendo polêmicas, sabe? Porque é uma falta de critério, né? Tipo assim, para uns lances eles marcam falta, dão cartão vermelho, cartão amarelo, e para outros não, entendeu? Então isso daí realmente que tá sendo algo ruim, né? Na arbitragem. Mas assim, eu achei sinceramente falando que não foi falta. Minha opinião. Tem gente que vai achar que foi falta, tem gente que não vai achar falta. Mas assim, seguindo. Então assim, o Mirassol jogou muito bem, praticamente amassou a equipe do Palmeiras. Realmente foi uma grande partida da equipe do Mirassol e o Palmeiras totalmente desligado, né? Acabou perdendo e agora viu a equipe do Flamengo, né? Aí encostar aí na pontuação. E o pior que é o seguinte, o próximo compromisso da equipe do Palmeiras é contra o Santos. Só que nesse confronto, o Palmeiras vai entrar em campo muito desfalcado por conta da data FIFA, né? Os amistosos aí das seleções. E nisso é uma ótima oportunidade do Santos vencer. Entendeu? Então, o Santos aí entrando com o seu time completo e também sabendo aí o Vojvoda escalar a equipe, tem chances aí contra a equipe do Palmeiras, principalmente que é jogando dentro da sua casa. E assim, o Santos precisa da vitória. Então, o Palmeiras com essa derrota aí pro Mirassol acabou realmente se complicando, né? Porque pode sim ser derrotado. Até o empate é ruim para a equipe do Palmeiras. Porque o Flamengo vencendo a equipe do Sport, aí ultrapassa a equipe do Palmeiras na
tabela de classificação, né? E na pontuação. Então, e até na questão das vitórias, né? Que acabam empatando, né? Então, é complicado, né? Então, assim, o campeonato está em aberto. Tudo pode acontecer, né? O Palmeiras pode ser campeão com a equipe do Flamengo. O que vai definir realmente quem vai ser o campeão vai ser realmente quem não bobear. Quem não bobear na reta final vai ser campeão. Entendeu? Muito bem, pessoal. Então, seguindo aqui, pessoal, vamos aqui para os próximos resultados. Ó, a gente teve também na rodada Sport versus Atlético Mineiro e o Galo venceu por 4-2. Vitória que já era esperada, né? Só que o detalhe é que o Sport estava vencendo a equipe do Atlético Mineiro por 2-0 e o Galo foi lá e buscou o resultado, né? Então, olha, o Sport quando consegue, né, ali uma vantagem, vai lá e bobeia, né? Isso já aconteceu não sei qual foi a rodada, não sei qual foi o time, me esqueci agora, mas já aconteceu isso com o Sport, né? A equipe tá vencendo e pegar o empate. Então o Sport, olha, praticamente já tá rebaixado, né? Não tem mais como se salvar. Mas realmente é de lascar, né, com o torcedor do Sport, né? Realmente esses resultados. Então, assim, uma grande vitória da equipe do Galo. O Atlético Mineiro que ainda tá ali sonhando ali com uma possível vaga na Libertadores, mas ainda tá muito distante, hein? Muito distante mesmo, tem 43 pontos. Só para vocês terem ideia, o Fluminense, né, que tá no G7, porque a gente vai ter G7, né, com o Flamengo e Palmeiras na final da Libertadores, vai abrir uma vaga aí via Campeonato Brasileiro. Mas mesmo assim, cara, o Atlético Mineiro tá muito distante, né? Ainda pode sonhar, né? Matematicamente ainda é possível, mas tá complicado, né? O importante é que já se distanciou, né, da turma ali que tá brigando para não cair. Então vamos seguindo aqui, pessoal, que a gente tem muitos jogos para comentar. E a gente teve Vasco da Gama versus Juventude. E o Vasco perdeu mais uma, hein? Inacreditável o que tá acontecendo com o Vasco, hein? O Vasco que vinha de 4 vitórias consecutivas e agora acumula 3 derrotas consecutivas. E pior, né? 2 derrotas aí consecutivas dentro de São Januário. Parece que acabou o gás do time do Diniz, né? E assim, o Diniz é isso, né, cara? O Diniz, ele é um técnico que tem os seus bons momentos. É tipo assim, quando ele pega e subir a ladeira, ele sobe dando uma arrancada sensacional, né? E vai lá, arranca, sobe bonito a ladeira. Mas também quando ele desce a ladeira, cara, aí ele desce com tudo, né? Então, os trabalhos do Diniz é assim, né? Tem momentos muito bons, mas tem momentos muito ruins, sabe? E é um ciclo que ele passa. Ele vem muito bem, depois ele começa realmente a destoar do trabalho dele, começa a cair o trabalho dele e ele acaba sendo demitido. É inacreditável como o Diniz não tem regularidade no seu trabalho, né? E assim, foi um resultado que acaba realmente deixando a equipe do Vasco muito, sabe, atrás da turma que tá brigando aí para entrar na zona de classificação da Libertadores. Eu acho que realmente essa derrota realmente acaba dando realmente um adeus à equipe do Vasco, né? Para poder brigar aí pela Libertadores via Campeonato Brasileiro, porque ainda tem a Copa do Brasil. Mas é engraçado como o futebol né? Porque o Vasco tava muito bem, né? Vinha com moral, a torcida tava acreditando que a equipe podia conseguir a vaga via Campeonato Brasileiro, da Libertadores, né? E também conquistar o título da Copa do Brasil. Mas com esse momento atual, cara, realmente a equipe caiu muito, né? E a torcida começa a ficar descrente, né? E assim, isso tudo é culpa do Diniz, né? Porque acho que o Diniz pensou, meu time tá em boa fase, então vou pra cima mesmo, né? Vou abrir aqui a equipe e a equipe vai jogar de forma ofensiva, né? Ele não viu jogo a jogo, né? Ele pensou que podia encarar qualquer equipe. E aí, né? A equipe acabou não se dando bem, né? Nos jogos aí, acabou colecionando 3 derrotas consecutivas. Então é complicado, né? O Diniz acaba realmente, às vezes, pecando pelo ego dele, né? E vitória importante da equipe do Juventude, né? Que tá ali brigando, né? Ali para poder escapar da zona do rebaixamento. Chegou a 32 pontos, só tá a 3 pontos do Vitória, que tá fora da zona do rebaixamento. Então dá para a equipe do Juventude sonhar, né? Em escapar aí da Série B. Vamos seguindo aqui, pessoal, rapidamente, né? Que a gente teve Internacional versus Bahia, que terminou aqui empatado em 2-2. Olha, o Internacional tá muito ruim na temporada, hein? Eu diria que se não fosse a ruindade de Vitória e de Santos, olha, o Internacional seria um forte candidato aí a ser rebaixado, porque a equipe tá muito mal, né?
E assim, teve uma fala do senhor Ramon Dias, que... Ramon Dias? Ramon Dias, né? É o do Ramon, né? Não me lembro o sobrenome dele. É do Ramon. Se eu estiver falando errado, vocês me corrigem aí nos comentários. Cara, eu entendi a fala dele. Quando ele falou, futebol não é pra mocinhas e tudo mais, ele não quis falar do futebol feminino. Mas hoje em dia as pessoas têm uma dificuldade de interpretar, principalmente texto e o que as pessoas falam, cara. Quando ele falou assim, ele não estava se referindo ao futebol feminino. Ele estava se referindo a realmente uns homens ali, sabe? Tipo assim, pra se jogar futebol tem que ser homem, tem que ser macho, sabe? Nesse sentido, né? Porque os caras têm que assumir a bronca. Então foi nesse sentido que ele falou. Não foi querer desmerecer o futebol feminino, não. Ele falou justamente que os jogadores não estavam com, sabe... não estavam, como posso dizer de um modo... sem falar um termo mais grosso aqui. Sabe, os jogadores não tinham o brilho, o coisa roxo ali pra poder, sabe... lutar ali pra poder sair dessa situação, né? É isso que ele quis falar. Entendeu? Então, ele não quis, sabe, desmerecer. Só que hoje em dia a imprensa, qualquer coisinha, quer achar polêmica pra poder, sabe, ter manchete pra poder falar, né? Porque eu vi a fala dele, realmente, ele usou uns termos meio desnecessários, sim, sabe? Não poderia ter falado isso numa coletiva, porque isso pega muito mal, repercute muito mal. Mas, cara, ele falou nesse sentido, né? Que os jogadores não estavam ali realmente tendo coragem, sendo homens pra poder conseguir reverter essa situação, entendeu? Por isso que ele falou isso. Entendeu? Agora o pessoal cria toda uma manchete, porque o cara foi machista e tudo mais. Eu não vi nada de machista. Ele não falou especificamente das mulheres. Porque futebol feminino não presta, futebol feminino não deveria existir, só deveria existir o masculino. Ele não falou nada disso, né? Não tem nada disso na fala dele. Entendeu? Então o pessoal cria muita repercussão aí de forma exagerada, né? Só pra ter manchete, né? Eu não vi nada disso. Assim, foi um resultado ruim pros dois, né? Tanto para a equipe do Internacional como para a equipe do Bahia. O Bahia que ainda, apesar da vantagem aí boa, né? Ele tá na quinta colocação com 53 pontos. Mas, cara, assim, é meio complicado porque, sabe, a equipe começa a bobear e tem aí chances aí de sair fora da zona de classificação da Libertadores, né? Então o Bahia também tem que se cuidar, né? Tem que vencer seus jogos para poder, assim, garantir essa vaga logo de uma vez, né? Então, é complicado. Muito bem, pessoal. Então vamos seguindo aqui que a gente vai conferir aqui o resultado entre São Paulo versus Bragantino. E o Bragantino venceu a equipe do São Paulo por 1-0. Para cá esse que acabou frustrando aí os planos aí do São Paulo de lutar aí por uma vaga na Libertadores. Vai ter que torcer para a equipe do Cruzeiro, né? Aí vencer a competição, no caso vencer a Copa do Brasil para poder abrir mais uma vaga. E assim a equipe do São Paulo, né? Quem sabe aí lutar aí e entrar aí numa classificação para pré-Libertadores. Então, se o Cruzeiro vencer a Copa do Brasil, abre mais uma vaga via Campeonato Brasil, que no caso seria a G7, vira G8, entendeu? Então, por isso que o São Paulo aí vai ter que torcer para a equipe do Cruzeiro. Mas assim, o São Paulo mais uma derrapada, hein? O São Paulo, quando parece que vai, não vai, né? Inacreditável. Tava tendo até bons resultados, mas aí, mais uma vez, bobeou e acabou sendo derrotado para a equipe do Bragantino, que deu uma recuperada, né? Tava mal também das pernas, deu uma recuperada, já se distanciou da turma ali que tá brigando ali para não cair. Então, pro Bragantino já tá bom, né? Pode ser que ainda pegue uma Sul-Americana aí, então tá ótimo, né? Pra temporada que a equipe do Bragantino tá fazendo, já ir pra Sul-Americana já é bom demais, né? Então vamos seguindo aqui, pessoal, que a gente teve aqui Vitória versus Botafogo, que terminaram em 0-0. Empate ruim pros dois, mas assim, pro Vitória, que são mais um pontinho, foi importante, né? Pelo menos não perdeu, abriu aí 2 pontos aí de vantagem para a equipe do Santos, que perdeu na rodada, né? Para a equipe do Flamengo. Então, Vitória aos poucos, né? Vai conseguindo aí escapar, né? Ali da zona do rebaixamento. É o primeiro que está fora da zona do rebaixamento. Mas mesmo assim, né? A luta vai ser até o final, né? Porque ainda tem muito campeonato para frente, então Vitória tem que se cuidar, né? Então, assim, vai ser isso, né? Vitória, Santos e Juventude que estão lutando aí pra poder não cair. E o Fortaleza também, né? Acho que esses times aí que vai brigar ali pra poder não cair. Eu acho que o Internacional, assim, se não bobear mais, né? Talvez escape aí da zona do rebaixamento. Mas mesmo assim, cara, todo cuidado é pouco.
E pro Botafogo, cara, o Botafogo que tá ali no G6, né? Também tem que abrir os olhos, porque você não pode ficar de fora da zona de classificação da Libertadores, mas assim como o Bahia, né? Tá um pouco tranquilo por enquanto, né? Mas não pode mais bobear. Essa é a verdade. Então vamos seguindo aqui, pessoal. Vamos aqui que a gente teve também aqui Cruzeiro versus Fluminense. E terminou também 0 a 0, hein? Mais um resultado de 0 a 0 na rodada. Ruim pros dois também, né? Principalmente para a equipe do Cruzeiro, que ficou mais distante, né, do título. Viu a equipe do Flamengo vencer e abriu mais 4 pontos, né? 4 pontos de vantagem para cima do Cruzeiro. Assim como o Palmeiras, né? Palmeiras e Flamengo tem 4 pontos à frente do Cruzeiro. Então a missão do Cruzeiro tá ficando complicada, né? Ficando mais distante aí do título. E o Fluminense, né? O Fluminense tá ali na 7ª colocação. Assim, é outro time que tem que abrir os olhos, né? Porque também pode ficar fora da zona de classificação da Libertadores. Então, também tem que, sabe, se cuidar, né? Porque senão pode ficar fora. Aí vai ter que lutar via a Copa do Brasil, né? E vai ser um duelo bastante interessante entre Fluminense e Vasco da Gama, né? Então, vamos seguindo aqui, pessoal. Vamos lá que a gente teve Corinthians versus Ceará. E o Ceará aprontou para cima do Corinthians, vencendo por 1 a 0. Pra cá, importante para a equipe do Ceará, que se afastou daquela turma ali que tá brigando para poder não cair e entrou na zona de classificação da Sul-Americana. Já o Corinthians ali ficou mais distante, né, do tão sonhado sonho aí de se classificar aí para a Libertadores, né? Ainda tinha ali nutrido aí uma esperança de entrar na zona de classificação, né, da Libertadores, mas com essa derrota aí o sonho ficou mais distante, né? Então vamos seguindo aqui, pessoal, que a gente teve Fortaleza versus Grêmio. E os dois empataram em 2 a 2. Resultado ruim para a equipe do Fortaleza, que está na penúltima colocação. Tem 30 pontos e está a 5 pontos, né, da equipe do Vitória, que está fora da zona do rebaixamento. Então, a missão ficou complicadíssima para a equipe do Fortaleza escapar aí da Série B. Assim, ainda é possível, mas vai ter que ter uma sequência de vitórias e também torcer aí para Juventude, Santos e Vitória perder, né? Então tá complicado, hein? Tá complicada a situação aí do Fortaleza, que, olha, realmente fez uma péssima campanha aí no Campeonato Brasileiro. E é engraçado, né? Que é uma equipe que vinha aí até fazendo campanhas regulares, né? Aí na competição, mas esse realmente foi um ano para esquecer, né? Aí do Leão. E o Grêmio aí também, sabe? Assim, não tá ainda tão ameaçada aí pra Série B, da turma que tá tentando escapar da zona do rebaixamento, mas também, né, não briga mais, assim, pra uma Libertadores, né? Talvez briga aí pra uma Sul-Americana aí, pra poder ir pra uma competição internacional ano que vem, mas de qualquer forma, realmente é uma péssima campanha aí da equipe do Grêmio. Realmente é decepcionante pro seu torcedor. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Não se esqueçam, pessoal, de deixar o like aqui para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, já se inscrevam aqui no nosso canal, pessoal. Muito obrigado por tudo e a gente se vê aqui no próximo vídeo. Então, pessoal, até uma próxima!